Olha só, gente, calcule x e aí a gente tem aqui dois triângulos, né? Eu nem dei nome a eles, mas a gente pode dar já já. E eu quero descobrir quanto que vale esse lado x aqui, né? Gente, vamos lá, ó. Eu vou dar nome aos bois aqui, vou chamar esse triângulo aqui de ABC, ABC, e vou chamar esse outro triângulo aqui de DEF. A pergunta é, esses dois triângulos, eles são semelhantes? Sim ou não? Bom, se você olhar com carinho, você vai perceber, por exemplo, que esse triângulo maior, ele tem dois ângulos que a gente não conhece, mas eu chamei de ângulos de medida alfa e beta. Então ele tem um terceiro ângulo aqui desconhecido, sei lá, medida gama, por exemplo, né? Só que o outro triângulo, ele também tem os mesmos ângulos alfa e beta que tem aqui, ó, alfa e beta aqui, alfa e beta aqui. Opa, então se eu tenho alfa e beta aqui, certamente eu tenho que ter o mesmo gama aqui para fechar 180 graus nos dois triângulos, não é? Então percebam que quando você tem dois ângulos internos iguais de um triângulo, a gente já pode garantir que eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm o mesmo formato, não é? Agora, como é que a gente vai trabalhar com essa semelhança? Bom, vamos lá. Agora que a gente já descobriu que pelo caso AA, né, eu vou colocar assim, ó, AA é o caso ângulo-ângulo, né, ou seja, quando você tem dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida nos triângulos separadamente, opa, eu já sei que eles são semelhantes. Então tá bom, então a gente já pode usar uma razão de semelhança aqui. Só que, por exemplo, quando a gente escreve que o triângulo ABC é semelhante ao outro triângulo, a gente tem que manter a coerência. O que é manter a coerência? Manter a coerência da ordem dos ângulos. Então, se aqui eu estou usando ABC, ou seja, na ordem alfa, beta e gama, eu tenho que usar a ordem alfa, beta e gama aqui também. Ok? Alfa, beta e gama, então vai dar o triângulo EFD. EFD. É isso aqui que a gente tem. E quando você escreve isso, a gente já consegue tirar um monte de conclusões. Aí você não precisa nem olhar para o desenho, né? Basta você olhar para isso daqui que você já consegue achar razões de semelhança. Só que claro que a gente vai achar razões de semelhança que sejam convenientes. O que eu quero descobrir? Pô, eu quero descobrir o x, então eu quero descobrir o EF. Onde é que está o EF? O EF está aqui. Então para eu achar o EF, eu vou ter que usar o lado correspondente dele no outro triângulo, que é o lado AB. Eu conheço o AB? Sim, eu conheço o AB. O AB vale 7. Então eu sei que se eu pegar o AB e dividir pelo EF, vai ter que dar a mesma coisa que eu pegar uma outra relação, né, do grande dividido pelo pequeno. Ah, o que eu tenho do grande? Ah, eu conheço o AC do grande, né? Onde é que está o AC? O AC é esse cara aqui, ó. Então se eu conheço o AC do grande, eu vou precisar do ED do pequeno? ED do pequeno? O ED eu conheço? Conheço, vale 2. Então, se eu pegar o AC e dividir pelo ED, também vai dar a mesma coisa. Então, AC dividido por ED vai dar a mesma coisa, certo? Sendo assim, vamos substituir os valores, ó. O AB quanto vale? 7. Dividido por EF, que é o X. Isso tem que ser igual ao AC. Quem é o AC? 5 dividido por ED. Quem é o ED? 2. Pronto, olha a equaçãozinha que nós temos aqui, ó. Multiplica em cruz e isola o x. Você vai descobrir nesse caso que o seu x vai ser igual a 14 quintos. 14 dividido por 5. Ou 2,8 se você preferir. Mas não precisa escrever 2,8, podemos deixar na forma de fração mesmo, que tá ok. Beleza? Maravilha? Vamos ver outro exemplo? Vem comigo. Muito bem. Letra B. Olha só. Também quero descobrir o valor do x, né? E agora a gente tem uma figura como essa. E a pergunta é, como é que a gente resolve isso? Como é que eu acho esse x aqui? Gente, a ideia é perceber que aqui nós também temos triângulos semelhantes. Eu não dei nome aos bois aqui, mas eu vou dar. Vou chamar de A, B, C. Aqui eu vou chamar de D e esse ponto vai ser o E. Será que esses triângulos, né, eles são semelhantes? E eu acho que você vai olhar e vai concluir que eles de fato são semelhantes. Por quê? Porque veja, a gente tem na verdade um triângulo dentro do outro,
Só que esse aqui tem um ângulo interno medindo θ, esse também. Então, um ângulo dos dois já são iguais. Um ângulo igual um com o outro já basta para eles serem semelhantes? Não, um ângulo só não. Eu tenho que ter pelo menos dois. Porque se eu tiver dois, aí eu sei que eu tenho os três. Só que percebo que esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, de medida alfa, por exemplo, ele é comum aos dois triângulos. Esse alfa, ele é um ângulo interno do triângulo DEC e ele também é um ângulo interno do triângulo ABC, né? Pô, então se o triângulo pequeno tem os ângulos alfa e θ e o triângulo grande também tem os ângulos alfa e θ, opa, então os terceiros ângulos também são iguais. Certamente esse ângulo aqui azulzinho tem a mesma medida desse outro ângulo aqui azulzinho. Então, pelo caso AA, novamente, a gente pode garantir que eles são semelhantes. E aí eu vou escrever como que eles são semelhantes, né? Como é que a gente mantém a coerência de escrever que esses triângulos são semelhantes. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar o triângulo maior, que é o ABC, e eu sei que ele é semelhante ao outro triângulo menor, aquele que está dentro dele, né? Mas como é que eles vão ser semelhantes? Ué, se eu usei a ordem θ, azul, rosa, eu vou usar a mesma ordem θ, azul, rosa, DEC. DEC, né? Então é isso daqui a gente tem de semelhança de triângulos. Então eu posso dizer o seguinte, se eu pegar esse lado grande aqui, ó, do triângulo maior, né, o AB, e dividir por esse lado aqui, ó, que é o DE, né, ó, DE, são correspondentes, né, dividir por DE, eu sei que tem que dar a mesma coisa que se eu pegar, por exemplo, o AC, né, do grande, ó, AC do grande, e dividir pelo DC do pequeno, tá aqui, ó, DC, certo? Quando a gente substitui os valores, o que vai acontecer aqui, ó? O AB, quanto mede? 5 dividido por DE, quanto mede o DE? O DE mede 3. Isso vai dar a mesma coisa que pegar o AC, quanto mede o AC? O AC, gente, é a soma de dois pedaços, né? Esse pedaço que mede x, esse pedaço que mede 2. Então ele mede x mais 2. Dividido por DC, quem é o DC? DC é 2. É isso aqui que a gente tem, não é? Então nós temos aqui uma equação e quando a gente multiplica em cruz aqui, ó, a gente consegue isolar o x. Quando você multiplica 2 vezes 5, dá 10. Igual. Quando você multiplica 3 vezes x mais 2, lembre-se que o 3 ele multiplica todo mundo aqui, né? Então ele vai multiplicar o x mais 2, você vai fazer a distributiva, vai ficar 3x mais 6. Então eu já vou escrever aqui, ó, 3x mais 6. Se você isolar o x aqui, você já descobriu o valor dele, né? Passando 6 para cá e passando 3 dividindo, a gente descobre que o valor de x aqui será igual a 4 terços. 4 terços é o valor desse xzinho que está aqui. Pronto, a gente matou a questão. Certo? Beleza? Vamos fazer mais um para a gente fechar? Vem comigo. Opa, mais um exemplo aqui, ó. Coloquei aqui uma figura, parece uma gravata borboleta meio torta, né? E eu quero descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui, ó, que vai do ponto C até o ponto E, né? Mede x, quanto é esse x? Primeira coisa, se a gente olhar para esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo ABC e esse outro triângulo aqui, ó, CED, será que eles são semelhantes? Não sei, será? Bom, uma coisa a gente sabe. Esse ângulo aqui interno mede alfa, esse outro também mede alfa, então a gente já sabe que dois ângulos internos são iguais. Aliás, dois não, desculpa, um ângulo interno, um de cada triângulo, né? São iguais. Mas um ângulo apenas, comum aos dois triângulos ali, não basta para que eles sejam considerados semelhantes. A gente precisa de pelo menos mais um. Se a gente conseguir achar mais um ângulo que seja igual nos dois triângulos, aí ok, a gente já tem dois iguais em cada triângulo, então a gente tem os três iguais, né? Bom, será que a gente tem aqui outros dois ângulos iguais? E a resposta é sim, nós temos dois ângulos iguais aqui também, além do alfa. Este ângulo que daqui é um ângulo que a gente chama de ângulo OPV,
a esse outro aqui. O que é o ângulo OPV? Oposto pelo vértice. Eles têm o mesmo vértice, né? Esse biquinho aqui é o vértice. Esse ângulo aqui, ó, como ele é oposto a esse pelo mesmo vértice, eles são iguais. Eles têm a mesma medida. Eu não sei qual é a medida desse ângulo, para variar eu vou dizer que é uma medida alfa, mas se eu... Ah não, alfa não pode, que eu já usei, né? Beta, alfa eu já usei. Vamos mudar isso aqui, beta, né? Se esse ângulo tem uma medida beta, esse aqui também tem uma medida beta, e como eu já tenho alfa e beta aqui, já tenho alfa e beta aqui, então certamente esse ângulo também é igual a esse, ou seja, os dois triângulos são semelhantes. E com essa semelhança de triângulos, a gente consegue descobrir o valor desse x, né? Então assim, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que o triângulo ABC, ele é semelhante ao outro triângulo. Qual é a ordem que eu usei? Laranja, alfa, beta. Então eu vou usar a ordem laranja, alfa, beta. EDC. EDC. Pronto. Esses dois triângulos são semelhantes, não é? Bom, então tá. Então se eu pegar o AB, e dividir pelo correspondente dele no outro triângulo, correspondente dele quem seria? O ED. Isso vai ser igual a eu pegar, por exemplo, o AC, do triângulo grande, e dividir pelo correspondente dele no triângulo pequeno, que é o EC. Certo? Vamos jogar os valores aqui? AB mede quanto? AB mede 6. ED mede quanto? ED mede 3. Isso vai ser igual ao AC. Quem é o nosso AC? 5. E o EC quanto mede? X. Olha que bonitinho. 6 dividido por 3 já não dá 2? Ah, então já vou escrever assim, ó. No lugar do 6 sobre 3 eu vou pôr 2. E ele vai ser igual a 5 sobre x. Multiplicando em cruz aqui, nós vamos chegar à conclusão de que 2x é igual a 5. E obviamente que o nosso x vai ser igual a 5 sobre 2, 5 meios ou 2,5, como queira, né? Então, esse x é 5 meios, certo? Na verdade, já dava para perceber isso, né? Porque se esses dois triângulos são semelhantes e esse lado é o dobro desse, então certamente esse lado tem que ser o dobro desse. Se esse é 5, esse é metade, que é 5 meios. Assim como esse outro lado é o dobro desse outro aqui. É que a gente não tem as medidas, mas um é o dobro do outro. Beleza, gente? Espero que você tenha compreendido. Bons exames, boas provas. Até a próxima. Tchau!